pedindo aqui pro varão Levita ministrar enquanto a gente compartilha. Você está feliz, amém? Glória a Deus. Está feliz mesmo? Ou está com inveja do irmão que está lá na praia? Bom é estar na casa do Pai, amém? Amém. Obrigado, amor. Você está comigo, estamos juntos. É bom estar na casa do Pai, amém? Agora sim. Estamos felizes com o que Deus está fazendo hoje. Tivemos um tempo precioso aqui pela manhã. Agora à tarde eu estou um pouco prejudicado porque eu não tenho a grande introdução à palavra que foi hoje de manhã, né, pastor Serginho? Mas hoje de manhã nós tivemos aqui o testemunho e a apresentação da Rafaele, e o testemunho do Eliezer e da Pati. Algo tremendo, queridos, que aconteceu aqui. Eles contaram aqui um processo de 10 anos. 10 anos aguardando a Rafaele, né? Várias gestações perdidas, processos, né, de depressão, que a Pati compartilhou aqui, de desilusão, de dúvidas, até de abalo da fé. Mas o nosso Deus é tremendo, né? O Senhor pega questões tão difíceis, lutas tão profundas e transforma isso em algo belo. E eu chorei, me emocionei aqui quando eu vi a Pati falando que o maior milagre que eles receberam, apesar de ser tão linda, Rafaele, não é Rafaele, mas é o que o Pai fez neles, naquela família, por meio desse processo. Queridos, nosso Deus é tremendo. Então, se você está passando por algum momento agora que talvez você só vê trevas, talvez você até esteja lutando para se manter firme na sua fé, o Pai não perdeu o controle. Amém? O Pai está escrevendo uma história linda e no tempo dele ela há de se manifestar, e foi tremendo porque eu não sabia que a Pati ia contar o testemunho do processo aqui, eu só sabia da apresentação. E Deus hoje nos deu uma palavra a respeito da vontade de Deus. Diga: vontade de Deus. Você quer viver a vontade de Deus? Você sabe o que é a vontade de Deus? O que vem ao seu coração quando você ouve vontade de Deus? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O Espírito Santo me ministrou e tem me ministrado profundamente nesses dias a respeito desse tema, de entender essa vontade, de entender que a vontade de Deus não é a necessidade de Deus por coisa alguma, mas a vontade de Deus é o plano dele, é o propósito dele, o plano maravilhoso e que só o Senhor pode fazer. Mas o melhor de tudo é que Deus nos chamou para participar dessa vontade. Esse era o momento para você dar um aleluia, um glória a Deus. Eu vou falar de novo que eu peguei você despreparado. Deus nos chamou, nos convidou em Cristo Jesus para fazermos parte da sua poderosa vontade. É tremendo isso, querido, e nós estamos sendo instruídos pelo Espírito a entender, a compreender de maneira espiritual essa vontade de Deus. Estou muito feliz de ter aqui os nossos irmãos, Otávio, Ivete, amigos preciosos que fazem parte da nossa história, da nossa vida. Queridos, esses irmãos aguentaram a gente adolescente, tudo na casa deles, madrugada fora, tocando violão, cantando, e eles cantando juntos. Agora só tem uma coisa aqui que depois vão ter que orar e impor as mãos sobre nós. 20 e poucos anos se passaram, eles continuam os mesmos, a gente fica velho e eles não, isso não vale. Não vale, tem que... Mas que bom ter vocês aqui, é tão precioso essa visita, tem tudo a ver com essa maneira como Deus escreve a nossa história, de uma forma que nós não compreendemos no momento em que ela está sendo desenrolada. Eu lembro de palavras proféticas que vocês ministraram sobre as nossas vidas e que estão se cumprindo nesse tempo, né? Que se cumpriram nesses anos, estão se cumprindo e vão se cumprir. E tantas coisas aconteceram. Está aqui a Meia lá. A Meia e a Pri eram mais adolescente ainda, né?
eram jovenzinhas. Continua, jovenzinha, continua. Glória a Deus, glória a Deus. Querida, a vontade de Deus é um presente de Deus para nós. Eu quero ler com você o texto de Romanos 12, versículos 1 e 2, para a gente começar a receber do Senhor algo poderoso que eu creio que Ele quer nos dar. Amém? Está preparado? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Se tiver com sua Bíblia, com seu smartphone, abra aí em Romanos 12. Se você tiver com o smartphone, abre lá o verso na versão NAA, que é essa que eu vou ler, para a gente ficar todo mundo Nova Almeida atualizada. Uma dica para nós é, todo ano a gente procura fazer a leitura completa da Bíblia. É bacana você fazer numa versão diferente. Cada ano você faz uma versão diferente da Bíblia, novas abordagens. Deus vai nos revelando. A NAA é uma ótima versão, também como outras. E a palavra do Pai diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar, diga experimentar. Aleluia. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, eu estou convencido no Senhor que experimentar a vontade de Deus é o alvo e realização da nossa vida mais importante que existe. Experimentar a vontade de Deus. O apóstolo Paulo escolheu com cuidado essas palavras, porque nós temos um contexto antes desse versículo. Desde o capítulo 9, do início do capítulo 9 de Romanos até o capítulo 11, Paulo está argumentando com essa igreja em Roma, uma igreja que recebeu a palavra de Deus, que se formou a partir de judeus, mas também de gentios, de romanos. Essa igreja que tem uma história, um outro dia nós falamos a respeito disso. A igreja foi plantada ali por pessoas que tinham aceitado o evangelho, judeus que tinham aceitado o evangelho, estavam em Roma, mas depois de um tempo, por um decreto do imperador, esses irmãos foram expulsos de Roma. Todos os judeus foram expulsos, se eu não me engano, pelo imperador Cláudio. Eles ficaram alguns anos fora da cidade de Roma, e os irmãos gentios, os romanos que haviam se convertido, tiveram que conduzir a igreja, continuar com a igreja, e depois de um tempo, esses irmãos judeus voltaram, foi permitida a sua volta para Roma. Então eles estavam ali vivendo um período de reestruturação, onde tinha gente com uma história, com um arcabouço religioso, com uma tradição religiosa, que sabia um monte de coisa, que tinha nos seus antepassados uma aliança com Deus, uma promessa, um povo que sabia bem da sua identidade, enquanto alguns irmãos vinham de um contexto pagão, que tinham as suas religiões também, mas que não tinham esse entendimento sobre Deus como aqueles outros, e Deus estava ministrando esse pessoal junto da mesma forma. É nós, né? Nós, a igreja de Roma é a nossa cara, né? A igreja que tem de tudo. Tem gente que tem uma tradição, tem uma história, nasceu no evangelho, e outros chegaram há meses, há poucos anos, mas Deus estava trabalhando com eles a respeito disso. E Paulo então começa o capítulo 12 falando isso, mas há um contexto ali. É tão interessante a gente entender esse contexto, porque vai fazer muito sentido para nós. Se a gente parte de Romanos 12, é maravilhoso entender que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável, de que agora nós podemos nos oferecer a Ele. Mas o contexto é Paulo explicando para eles como Deus trabalha de uma maneira muitas vezes misteriosa e até incompreensível para nós.
Ele está dizendo assim: olha, Deus formou esse povo a partir de Abraão, Deus vem conduzindo, mas agora, neste tempo, Deus permitiu que o coração dele se endurecesse de tal forma para que ele incluísse os gentios, para que ele pudesse concluir uma outra parte do seu plano, do seu propósito. E Paulo vai falando sobre isso, argumentando com eles. E sabe aqueles trechos da Bíblia que às vezes a gente começa a ler e até cansa um pouco? Tudo bem, só comigo que acontece isso. Eu sei que você não lida com esse tipo de situação. Até o meu relógio arrebentou a pulseira aqui. Não tem tempo agora, hein? Acabou o tempo. A mensagem de Deus está comigo, amém? Brincadeira. Mas Paulo está argumentando e parece ali uma coisa até meio complicada e complexa, e ele falando: olha, Deus enxertou vocês, né? Eles foram cortados para que você fosse enxertado, mas você não se orgulhe. Você que chegou agora, você que é novo, que está recebendo essa herança, também não se orgulhe contra eles, porque da mesma maneira que Deus cortou o galho natural da árvore, quanto mais Ele pode cortar você. É aquela coisa, mas chega no final do capítulo 11, Paulo irrompe numa expressão de adoração. Oh, profundidade da riqueza. A Meia até fez uma música com esse texto. Tem uma música. Oh, profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. É como se Paulo inconscientemente dissesse o seguinte, mas presta atenção nisso. Ele estava argumentando, explicando aquelas coisas importantes. É muito importante, se você ainda não leu esses textos, leia em oração, estude a respeito disso. Mas é como se ele falasse assim: gente, eu tentei fazer da melhor forma, eu tentei explicar do melhor jeito que eu podia, mas é algo que está para além de qualquer argumento, é algo que só Deus pode fazer, é uma sabedoria acima da compreensão humana. Olha comigo, ele diz: a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus aí? Quão inescrutáveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que dele quem primeiro lhe deu para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente, amém. E por que Paulo está irrompendo nessa adoração no Espírito ali? E é isso que eu creio que o Espírito Santo quer nos levar hoje, querido, ao entendimento, a uma revelação a respeito da vontade de Deus, que nos faça irromper com um tipo de adoração como essa, que nos faça abrir um sorriso. Sabe quando você recebe aquela notícia tão esperada, aquela notícia que você aguardou durante tantos anos, um desejo profundo do seu coração, e de repente você é surpreendido com aquilo? Sabe essa sensação? Quem já viveu algo assim? Você está esperando algo, seja uma resposta de uma oportunidade, ou talvez o exemplo que mais se aproxime. O pastor Serginho contou aqui o testemunho de quando ele conheceu a pastora Lu, essa jovem. Ele estava orando ao Senhor e fez o convite: os jovens aí, quer um curso de como chegar na mina, na varoa? Vem falar com o pastor Sérgio. Ministério da Família aqui, a unção está ali, querido. Pega da onde flui a unção. O Eros prendeu, casadinho, bênção, olha que coisa linda. Talvez o que mais se aproxime essa expectativa da resposta daquele jovem mancebo, a jovem mancebo, foi: e aí, que tal? Você quer orar comigo? Deixa eu orar, deixa eu perguntar ao Senhor. Aí o pastor Serginho contou aqui de quando a resposta veio, a pastora Lu falou: vou te dar essa moral. Mais ou menos, foi bem assim, né? Alegria, querido, alegria. Deus quer nos revelar hoje
a vontade dele de uma maneira que a gente rompa com esse nível de gratidão, com esse nível de alegria. Você quer viver isso? Você quer viver isso? Você saiu da sua casa, querido, feriado. Não perca o que o Senhor está liberando neste lugar, amém? Fica ligado que o Espírito tem algo precioso para nós. Então Paulo irrompe isso e é a partir desse contexto de alegria, de revelação, de entendimento, Deus faz coisas tremendas a partir de coisas impensáveis. De coisas impensáveis. Aí ele diz assim: por isso, irmãos, é como se ele continuasse o assunto dizendo assim: então, gente, vocês entenderam, vocês estão sentindo isso também? Estamos. A gente está, Paulo, a gente está feliz, a gente está sentindo essa alegria, a gente está sentindo esse prazer. Então é o seguinte, eu quero contar algo para vocês, que é por causa disso, que em razão dessa realidade, em razão dessa verdade, nós podemos viver de um certo modo, nós podemos agora nos expressar de uma certa maneira, a gente pode experimentar a vontade de Deus de uma maneira que nós jamais imaginamos. Você quer isso? Experimentar a vontade de Deus de um jeito que você jamais imaginou. Porque como nós cantamos aqui, Ele nos chama a conhecê-lo e a prosseguir em conhecê-lo cada vez mais. Paulo disse: para conhecer, eu deixei todas as coisas para trás para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Aleluia. Para conhecê-lo. Ele disse: eu estou deixando as coisas que para trás ficam, eu estou avançando para as que diante de mim estão, enquanto eu prossigo para o alvo da minha soberana vocação, conhecê-lo cada vez mais. Paulo então diz assim: irmãos, é por causa disso que Deus fez, que eu digo para vocês o seguinte: pelas misericórdias de Deus, ele diz, pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês então, com esse entendimento, com essa revelação do Espírito, entendam, ofereçam o corpo de vocês. Diga assim: meu corpo é do Senhor. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse: o alimento é para o estômago é para o alimento, mas o corpo é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nós precisamos, queridos, de uma renovação da nossa teologia a respeito do corpo. Sabia? De alguma forma nós, tentando compreender as coisas espirituais, a gente fez uma dicotomia. A gente confunde carne com corpo. Carne, quando a Bíblia fala carne, ela está usando a palavra sarcos, que significa uma disposição interior que se opõe à vontade e ao propósito de Deus. Isso é carne. Quando você vê carne na Bíblia, algumas vezes carne vai ser sinônimo de corpo, mas você vai entender isso no contexto. Mas quando Deus fala de corpo, o corpo não é desprezado. Querido, o Evangelho, a mensagem cristã, acima de todas as outras religiões, Deus, nós sabemos que nós não somos uma religião, que o Evangelho não é uma religião, mas é uma notícia de Deus. Mas o Evangelho dignifica o corpo acima de toda e qualquer religião que a gente possa imaginar. Somente no Evangelho se fala a respeito da ressurreição e da redenção do corpo. Toca assim em você. Esse corpo não é uma casca que você habita. O corpo é a sua identidade. Nós estamos numa condição agora sim de limitação, e esse corpo ele se corrompe. Paulo diz que ele se degrada, mas a promessa do Evangelho de redenção inclui a redenção completa do nosso corpo. É por isso que a Bíblia fala que todo
pecado que se comete fora do corpo, mas quando nós pecamos na imoralidade, a gente peca contra o corpo. Não existe nenhum outro versículo na Bíblia que fala que nós pecamos contra a nossa alma, pecamos contra o nosso espírito, mas diz que nós podemos pecar contra o corpo. O corpo é importante. Aprenda a amar o seu corpo. Aprenda a cuidar do seu corpo. Cuidar do nosso corpo é parte da nossa adoração a Deus. E Paulo está dizendo assim, tem algo a ver com o corpo, porque o corpo fala de uma realidade, fala de uma identidade, de um culto que se oferece a Deus, como ele diz, um culto racional, não é um culto inteligentinho. Um culto racional não é um culto que a gente usa palavras difíceis e frases elaboradas. Um culto racional é um culto que envolve o entendimento, que envolve o envolvimento total do nosso ser naquilo que a gente está fazendo. Isso não pode dispensar o corpo, amém? Por isso, quando a gente está adorando aqui, querido, é verdade, querido, que nós podemos fazer expressões exteriores, erguer as nossas mãos, nós podemos falar muitas coisas e o nosso coração está longe. Isaías já dizia isso a respeito do povo, e Jesus repetiu dizendo, os lábios de vocês falam, vocês têm expressões exteriores, mas o coração de vocês está longe de mim. É verdade que nós podemos estar expressando com o nosso corpo algo, mas isso não ser verdade no nosso coração. Todavia, entretanto, você está aqui, amém? Quando é genuíno, querido, quando é verdadeiro, quando é de coração, é impossível que o nosso corpo também não expresse. Por isso, querido, quando você vem para o culto, não é sobre temperamento, não é esse, não é meu temperamento, não é minha personalidade, não é assim. Querido, busque um culto racional, um culto que envolva a sua mente, que envolva as suas emoções, sim, que envolva o seu corpo. É um privilégio, nós podemos oferecer o nosso corpo a Deus. E Paulo está dizendo o seguinte, a gente pode fazer isso como um sacrifício vivo, santo e agradável. Diga comigo assim, vivo, santo e agradável. Paulo está falando para um público que entendia muito essa linguagem. A palavra sacrifício para nós é estranha, para a nossa cultura ela é estranha à nossa cultura, é estranha ao nosso dia a dia, aos nossos costumes. Mas para aquele povo, ela fazia parte do dia a dia deles, expressava completamente o que era adoração, cultuar a Deus, relacionamento com Deus, envolvia sacrifício. Amém? Você entende isso? Então, quando você ouvir a palavra sacrifício aqui, entenda como culto, como qualquer tipo de oferta, expressão de adoração a Deus. Paulo está dizendo assim, olha, agora nós podemos oferecer o nosso corpo como uma oferta. E por que ele diz vivo, santo e agradável? Porque na antiga aliança, no velho caminho, quando Deus institui os rituais de sacrifício, por meio da lei, Deus estava apontando o povo um caminho que culminaria em Cristo. E eles então foram vivendo aquilo e eles começaram a confundir essa flecha, essa placa indicadora que apontava para Cristo como a própria realidade. Lá em Hebreus, no capítulo 10, vai dizer que a lei era sombra, era apenas uma imagem de bens vindouros. A lei era uma representação simbólica de uma realidade que viria a se manifestar depois. Então todo aquele ritual de sacrifício estava apontando para Cristo, mas também estava mostrando para esse povo que esta forma de apresentar um sacrifício, de pegar um animal, matá-lo e apresentar e derramar o seu sangue sobre aquele altar, é incapaz de apagar, de perdoar pecados. Tanto que as pessoas precisavam fazer isso continuamente, e o sacerdote continuamente entrava no tabernáculo e apresentava os sacrifícios, primeiro por si mesmo, e depois por todo o povo, e isso continuamente.
Então sacrifício era necessariamente morte, trazia memória morte, relembrava, lá em Hebreus 10 vai falar, fazia memória do pecado, lembrança do pecado. E sabe o que Deus me falou? Era necessário esse tempo, essa manutenção de culpa mesmo, porque o homem precisava, como nós precisamos. É por isso que nós hoje ainda na nova aliança, nós lemos o Velho Testamento, a gente estuda o Velho Testamento. Por que a gente não jogou fora o Velho Testamento, como alguns equivocadamente fazem? Porque nós precisamos entender esse caminho, porque existe um padrão em nós. Deus começou a trabalhar com o povo a partir de um padrão que eles entendiam. Quando o homem se separou de Deus, quando o homem se desconectou de Deus, isso não matou no homem um anseio, um desejo de se conectar de novo com o sobrenatural. No entanto, nós, seres humanos, começamos a fazer isso a partir de um padrão que tem a gente mesmo como o centro. E a Bíblia chama isso de rudimentos desse mundo, padrão deste mundo. Quando nós queremos alcançar uma coisa e nós então procuramos uma estratégia, nós procuramos um método, nós procuramos uma forma onde o que nós podemos fazer em A nos leve até B. Então o relacionamento com Deus por meio da lei, ele se move dentro dessa lógica, a lógica humana. São os rudimentos deste mundo, é o rudimento da causa e efeito, é o rudimento do mérito e do resultado. Então, pastor, está me dizendo que nós não temos que buscar resultado nenhum, nós não temos que buscar méritos. O que eu estou dizendo é que o plano de Deus é superior, infinitamente superior a essas coisas, amém? Está comigo? Paulo está dizendo assim, existe uma vontade de Deus. Deus tem uma vontade tremenda. Deus está pintando um quadro. Deus está pintando um grande quadro do seu plano e da sua vontade. E Ele está chamando por meio de Jesus, homens e mulheres, a fazerem parte desse quadro. E neste plano de Deus, os nossos métodos, as nossas estratégias são ineficazes. Nesse plano de Deus, a lógica é diferente. Então Paulo está dizendo assim, se antes nós oferecíamos um sacrifício morto, agora a oferta é viva. Agora a gente oferece o nosso corpo. Então o que está acontecendo aqui, queridos, não é Paulo dando uma nova estratégia para se alcançar o mesmo fim de antes. Paulo está falando sobre uma nova maneira de encontrar um novo resultado. Quem está entendendo, diga amém. Se você não está entendendo, o Espírito Santo vai te revelar. Então Paulo está dizendo assim, irmãos, apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo. Entenda, isso era loucura para quem estava ouvindo. Como assim sacrifício vivo? Sacrifício é sacrifício quando morre. Do que você está falando? O sacrifício não é santo. Na antiga aliança o sacrifício é para me santificar, ou pelo menos para trazer alívio à minha consciência de culpa. E uma coisa que certamente não era, querido, era agradável. Porque a gente costuma romantizar as coisas. Mas se você começar a ler Levítico, toda a descrição do processo de sacrifício, querido, tenta visualizar aquilo. Ao final, querido, o sacerdote estava inteiro sujo de sangue. Sabe quando você vai naquele açougue? Não nos bons. Você vai naquele açougue bagaceira. Se o fiscal da Anvisa passar a 2 km ali, ele já
Quem já foi no açougue assim, você vê o camarada com aquela roupa? Pensa no sacerdote, querido, ele estava inteiramente sujo. Se tem uma palavra que poderia descrever aquilo, com certeza não é agradável. Agora Paulo está dizendo assim: ofereçam-se a Deus, ofereçam o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, um sacrifício santo e agradável a Deus. Às vezes pensando, meu Deus, é mais fácil. É por isso que a gente tem uma tendência a voltar ao velho método, querido. Porque apesar de ser sujo, desagradável e nada santo, a gente tem uma sensação de que tem o controle das coisas. Mas quando a gente ouve isso, um sacrifício que sou eu, que é o meu corpo vivo, santo e agradável a Deus, a gente se pergunta: como eu vou fazer isso? Afinal de contas, querido, a gente sabe exatamente quem nós somos. Amém? Alguém já disse algo interessante: não se ofenda quando alguém falar mal de você. Levante as mãos para os céus e agradeça que Ele não sabe tudo. Quando alguém fala mal de você, você fica ofendido, querido. Agradeça, fala assim: glória a Deus que Ele não sabe tudo, Ele não vê o que Deus vê. Ele não sabe o que eu sei. Nós olhamos no espelho e nós sabemos quem nós somos. Então a gente olha para isso e fala: como? Eu vejo tantas áreas mortas da minha vida, eu vejo tantas áreas nada santas e nada agradáveis. E agora eu estou sendo chamado a oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte: isso não é um novo método. Na verdade, é a revelação de uma nova realidade. Essa é a realidade que Deus fez. Deus fez isso em Cristo. Em Cristo Ele nos tornou vivos. Aleluia. Santos e agradáveis a Ele. Em Cristo você foi tornado vivo. A Bíblia diz que nós andávamos mortos em nossos pecados. Existe zumbi, querido. Existe gente morta andando por aí. Mas você não é mais um deles. Porque Jesus, através do seu sangue, te tornou vivo, te tornou santo, te tornou agradável a Ele. E Paulo está dizendo agora o nosso culto, querido, racional, o entendimento dessa verdade é nos oferecer a Deus. Agora não há peso, não há mais manutenção da culpa, não há mais manutenção da consciência. Agora há uma manutenção de gratidão, há uma manutenção de adoração, há uma manutenção de amor a Ele. Ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo, porque Ele nos fez assim. E Ele está dizendo: e não se conforme mais, não tome mais a forma dos velhos rudimentos, da velha maneira de viver. Querido, eu estou convencido que esse é o maior desafio da igreja em todas as eras. Querido, foi necessário um movimento histórico, espiritual, imenso, que foi a reforma, para nos tirar de um lugar onde estávamos tentando viver o evangelho com a velha mentalidade, com o velho caminho, com as estratégias do velho caminho, por meio de sacrifícios, por meio de preços. E eu vejo que de tempos em tempos, nos reavivamentos que o Espírito Santo traz sobre nós como igreja, Ele precisa nos trazer de volta para um lugar onde nós olhamos para Cristo. E é tão sutil, querido, porque às vezes nós experimentamos visitações de Deus tão tremenda, experiências com Ele. E sabe como você valida uma experiência com o Senhor, com o Espírito Santo? A Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus está, ali há, diga mais forte, ali há, querido,
liberdade genuína gera alegria. Liberdade é um valor tão intrínseco ao ser humano. O ser humano, ele entra numa guerra. Nós amamos a liberdade. E quando o Espírito de Deus nos toca, a gente tem aquela sensação de alegria, de paz, uma convicção de que tudo irá dar certo. O pecado perde o seu apelo para o nosso coração. Nós olhamos a fragilidade, nós olhamos a feiura, nós olhamos o engano, nós olhamos o mal que o pecado faz em nossas vidas. Nós conseguimos reconhecer isso. Nós reconhecemos a beleza de Jesus, nós reconhecemos o valor da sua presença, nós reconhecemos a superioridade das suas bênçãos, e então uma alegria tremenda enche a nossa vida. Eu tenho certeza que você já viveu isso muitas vezes. Então o diabo, ele não sabe o que fazer, porque naquele momento ele sabe que te ofereceram um prato de lentilha, uma tentação, talvez não seja eficaz. Então o diabo vai sutilmente nos tentar fazer viver este novo caminho com uma velha mentalidade. Quem está me entendendo, diga amém. Talvez você, assim como eu, já viveu experiências como essa, e tudo estava tão bem, e de repente, uma voz sutil na nossa mente, no nosso coração, nos diz: que bênção, uau, que experiência, agora é para valer, agora você precisa sustentar isso, agora você precisa se manter neste caminho. Agora, você precisa assumir a responsabilidade. Parece tão de Deus, parece tão coerente. Afinal, nós precisamos assumir responsabilidade, não é mesmo, Thay? A tão falada hoje em dia e tão importante autorresponsabilidade, assumir. Só que nós precisamos cuidar com isso, porque quando essa mensagem vem e ela toma o lugar daquilo que só Deus pode fazer, a vontade de Deus se distorce diante dos nossos olhos. Nossos olhos começam a se embaçar e um sentimento de peso começa a roubar a nossa alegria. C.S. Lewis diz algo interessante, ele fala: a alegria é um assunto sério no céu. Sabe por quê, querido? Porque a gente negocia facilmente a alegria. De repente aquele prazer, aquela gratidão é substituída por um sentimento de dever, por um sentimento de fardo. Como eu farei para sustentar? E nós, sem perceber, voltamos aos antigos rudimentos. Nós começamos a nos conformar. Querido, uma carta inteira foi escrita por Paulo para tratar desse assunto aos nossos irmãos lá da Galácia. Paulo está dizendo assim: meus irmãos, vocês começaram tão bem. Vocês começaram tão bem. A pregação do Evangelho chegou a vocês por meio do poder do Espírito. Vocês estavam caminhando bem. Quem foi que enfeitiçou vocês? Ele usa palavras fortes, porque essa palavra descreve muito o que acontece comigo e com você. Uma espécie de feitiço envolve um engano com cara de verdade, querido, porque uma mentira explícita é muito fácil de resistir, mas uma mentira que tem cara de verdade, que tem cara de responsabilidade, que tem cara de santidade, mas está tirando Jesus do centro, está nos colocando de novo na velha maneira de fazer as coisas.
aonde nós precisamos, com o nosso esforço, com os nossos sacrifícios, comprar ou achar que nós podemos comprar o favor de Deus. Paulo está dizendo: não, Ele nos fez santos, Ele nos fez vivos, Ele nos fez agradáveis, agora nós podemos viver para Ele. Nós não precisamos mais voltar aos fracos rudimentos deste mundo. É o que Ele está dizendo para os nossos irmãos lá da Galácia: irmãos, vocês corriam bem e agora vocês estão voltando. O que é esse fraco rudimento, querido? É essa mentalidade. Eu não gosto de ficar criticando pessoas ou movimentos aqui, mas é muito, infelizmente é muito do que esse movimento coach. Você pode, você tem, você vai conquistar. Corra atrás dos seus sonhos. Você pode tudo. Querido, as palavras de Jesus ainda são verdadeiras para nós. E Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Mas Ele não disse isso para nos diminuir ou para trazer um peso de depressão. Ele está dizendo assim: o que você precisa, o que o teu coração anseia, a tua força não alcança, mas a minha graça pode te dar. Não foque naquilo que você não pode fazer, foque no que Ele já te deu. A vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? A vontade de Deus não é uma necessidade que nós precisamos suprir. A vontade de Deus é o plano. A vontade de Deus é o intento, é o propósito que Ele desde a eternidade planejou para nós. A Bíblia diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, predestinados para sermos santos. Aleluia. Predestinados para sermos santos. Então viver a vontade de Deus, experimentar a vontade de Deus, querido, é cada dia se entregar a este propósito. É conhecê-lo. A vontade de Deus é revelar o Filho em nós. A vontade de Deus é revelar o Filho em nós. E Paulo vai dizer assim: então, meus irmãos, não se conformem a este século, a este mundo, a essa maneira de pensar que desconsidera a graça de Deus, que tira Jesus da equação, que tenta chegar-se a Deus pela própria força, porque Ele nos providenciou um novo e vivo caminho. Nós temos um novo e vivo caminho. Enquanto eu orava ontem por essa palavra, o Espírito Santo me constrangeu e eu lembrei de Moisés. Moisés, que recebeu a lei. Moisés entendeu o Evangelho. Quando Moisés estava na presença de Deus, diante da glória de Deus, um clamor no coração de Moisés surgiu e ele disse: Senhor, mostra-me a tua face, mostra-me a sua glória e faz-me conhecer o seu caminho. Ele sabia que aquela lei escrita na pedra era um apontamento para algo maior, era um apontamento. Ele disse: Senhor, faz-me conhecer o seu caminho. Então Deus diz assim: venha, eu te colocarei num lugar junto a mim. Diga assim: junto a mim. Deus quer nos colocar num lugar junto a Ele. Ele diz: eu te colocarei na fenda da rocha. E te cobrirei com a minha mão. A vontade de Deus, querido, é nos colocar em Jesus. Jesus é a rocha.
que foi partida, que foi moída por nós. Então, naquele símbolo de Deus colocando Moisés na rocha, na fenda da rocha. Quando Moisés disse: Senhor, faz-me conhecer o seu caminho, ele disse: há um lugar junto a mim, na fenda da rocha. A vontade de Deus, querido, é nos colocar em Jesus. A vontade de Deus, querido, não é uma série de exigências que nós cumprimos para poder sermos aceitos por Ele. A vontade de Deus é a nossa redenção feita em Jesus, no qual Ele vai dizer lá em Hebreus: eu escreverei a minha lei não mais em pedras, eu escreverei nas tábuas do seu coração e na sua mente. Você precisa vibrar com isso. Deus vai nos ensinar. Nós estamos aprendendo, nós precisamos vibrar com isso, querido. Quando a lei dele, quando o mandamento que é liberdade e vida não ser escrito, nós não sermos mais movidos apenas pelo código escrito na pedra, mas agora pela lei escrita em nossos corações e na nossa mente. Quero ler isso com você. Hebreus capítulo 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outro modo, não teriam cessado de ser oferecidos? Porquanto os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas, teriam sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, diga assim, por isso, ao entrar no mundo, Jesus diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo, aleluia, me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Lá no versículo 9 diz: então acrescentou: aqui estou, para fazer, ó Deus, a sua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Aleluia. E lá no 16 diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Também de nenhum modo lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades me esquecerei para sempre. Remove, Deus está removendo o primeiro caminho, o antigo caminho, para estabelecer o novo. Amém? Para estabelecer o novo. A vontade de Deus no primeiro caminho é uma série de regras que nós obedecemos para que então Ele faça a nossa vontade. A vontade de Deus no antigo caminho é o nosso esforço para cumprir a regra, para que a gente alcance a bênção. Mas no novo caminho, a vontade de Deus é a própria bênção que Ele quer nos dar. A vontade de Deus é o lugar da nossa máxima realização. A vontade de Deus é nos revelar o Filho, é nos transformar à semelhança dEle. Não existe bênção maior do que essa, querido. Aliás, nós podemos pedir as bênçãos a Deus, mas tome o cuidado de que toda a bênção do Senhor te aponte
para a bênção que Ele tem, que é tornar você e a mim semelhantes a Jesus. Aleluia. Essa mensagem, querida, ela não é tão popular. E eu estou bem tranquilo com isso. Ela não foi popular nos tempos de Jesus, nem de Paulo. Continua não sendo empolgante para a nossa cultura. Mas ela trouxe o Evangelho e a igreja até aqui. E todos nós que estamos num caminho de entendimento e de revelação dessa verdade. Como eu tenho dito aqui, talvez você ainda acredite que existe outra forma. Não penso bem assim. Eu ainda quero me esforçar um pouco mais. Eu ainda tenho algumas estratégias, eu ainda tenho algumas skills que eu quero usar. Amém. Em algum momento elas vão se esgotar. Mas se hoje ouvirdes a sua voz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Há um novo e vivo caminho. Há um novo e vivo caminho. Liberdade, alegria genuína, paz verdadeira. E quando a gente ouve um testemunho como o da Pati, ela disse que foram quantas gestações? 10 gestações perdidas. Não é uma, não é duas, e uma já é mais do que suficiente. Pode ter certeza. Foram 10. Ela disse: há um lugar que Deus me levou. Por meio de crises, por meio de revoltas, de dúvidas. Vai dizer: existe paz em meio à dor. Existe alegria genuína em meio a guerras. Existe bênçãos em meio aos nossos sofrimentos. Porque Ele está nos aproximando, porque todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Nós fomos chamados para esse propósito, que é a vontade de Deus, revelar Cristo em nós. Esse é o novo e vivo caminho. Você quer viver? Sinto do Espírito Santo te compartilhar algo. Viver este novo caminho envolve renúncia do antigo. E às vezes nos coloca em rota de colisão com o mundo. Mas vale a pena o preço. Vale a pena. Vale. Sinto que há renúncias a serem feitas hoje. Há entregas que precisam ser feitas diante do altar do Senhor. Ele está dizendo: não tema entregar o controle. Não tema entregar as certezas humanas para abraçar a dádiva da fé e viver por ela.
Se coloque em pé. Deus está nos chamando a um lugar de entrega, de um arrependimento diferente hoje. Não é um arrependimento do sentimento de culpa, da vergonha. É um arrependimento movido por um anseio por liberdade. Se você fala, eu quero viver essa liberdade, eu nunca experimentei isso. Se mover em direção à palavra de Deus é arrependimento, é deixar aquilo que nós nos apoiávamos, aquilo no qual a gente confia, as boas ideias, até mesmo uma jornada espiritual que se apoiou nos nossos próprios méritos, é deixar isso e se voltar para Ele. Isso também é arrependimento. Arrependimento não é acusação, arrependimento é revelação. Enquanto nós adoramos aqui, eu quero dar uma oportunidade de você fazer a sua entrega diante do Senhor. Pode apagar lá as luzes, Léo. Enquanto nós adoramos, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente. O Pai está aqui para mostrar para você a sua boa, perfeita e agradável vontade. Plano incomparável que Ele tem para a sua e a minha vida. Eu estou aqui já. Eu quero, eu preciso, eu anseio mais que tudo na minha vida. Se você quer, sai do seu lugar e venha. Vamos orar juntos, vamos clamar a Ele. Vamos entregar. Tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu Te entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em Te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em Ti. Toda a minha vida eu Te entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais Te conhecer e prosseguir em
prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Espírito Santo de Deus, Senhor. Espírito da verdade, Este é o alvo da minha nos vida, entregamos a Ti, Senhor. Senhor. Nós recebemos por meio da fé, por meio da confiança na Sua palavra, Senhor. o novo e vivo caminho que nos foi aberto por meio do sangue do justo, o sangue de Jesus. Nós deixamos para trás, Senhor, toda a velha mentalidade. Nós deixamos para trás todo o peso de acusação, toda a vergonha, todo o medo. Nós lançamos fora todo o medo, acolhendo o verdadeiro amor de Deus, que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho. Oh Senhor, que uma nova onda de transformação, de mudança, a partir do interior, a partir do poder do Espírito, a partir do poder do Espírito que muda corações. O Espírito Santo ainda muda corações, o Espírito Santo ainda transforma vidas. A carne para nada serve, mas o Espírito Santo, Ele vivifica. Nós clamamos, Espírito do vivo Deus. Como nós cantamos aqui, Senhor, nós temos tanta sede, nós temos fome do seu avivamento, o avivamento do Espírito que traz vida, que nos faz vivos, que nos faz santos, que nos torna agradáveis diante do Senhor. Pai, nós abrimos mão, Senhor, dos nossos méritos, das nossas frágeis tentativas, e nós, Senhor, nos colocamos neste lugar de rendição ao Senhor, para dizermos: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e é esta vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé, pela confiança no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Este Evangelho é o poder de Deus.
sejam iluminados, que os olhos do nosso coração sejam iluminados com a glória de Cristo. Nós tiramos deste lugar, Senhor, ó Pai, a nós mesmos ou qualquer outro ídolo que nós colocamos no seu lugar. Os ídolos da nossa religiosidade, da nossa história, dos nossos méritos, das nossas habilidades, nós destronamos todo ídolo para dizer: Senhor, reina, o Rei dos Reis, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ti, Senhor, nos rendemos, em Ti confiamos, em Ti confiamos. Faz em nós a Sua vontade, assim como Jesus disse: aqui estamos, cumpra-se em mim a Sua vontade, a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Revela-nos, Senhor, a pureza, a beleza da Sua vontade, que é nos transformar à semelhança de Jesus, o Filho. Aleluia. Que o grande amor de Deus, que este amor com que nos amou o Pai, com grande amor, que com grande amor o Pai nos amou, que a graça de Jesus Cristo, o Filho, o Cordeiro Santo, sem pecado, que a si mesmo se entregou, que abriu mão da sua glória para se entregar por cada um de nós, e que a consolação e a revelação do Santo Espírito, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo que testifica no nosso espírito que de fato somos filhos de Deus, a consolação do Espírito esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Que o Pai abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.